Convido você a ler comigo Deuteronômio capítulo 7, versículos 17 a 22. E eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que vai ser projetada também no telão. Diz assim a palavra de Deus: não fiquem pensando assim, estes povos são mais numerosos do que nós, como poderemos derrotá-los? Não tenham medo deles, lembrem daquilo que o Senhor nosso Deus fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembrem das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram, e não esqueçam o grande poder com que o Senhor os tirou do Egito. Pois o Senhor nosso Deus fará com esses povos de quem vocês estão com medo a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com vocês está o Senhor nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Você pode ler comigo o versículo 22 bem forte. Pouco a pouco, Ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem, mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez. Se fizerem isso, o número dos animais selvagens aumentaria e eles seriam um grande perigo. Moisés está dando as últimas instruções para o povo de Deus que ele, pelo poder do Senhor, tirou da escravidão no Egito, e eles estão agora às portas de Canaã. Não são aquela geração que saiu, ou não é aquela geração que saiu do Egito como escravo, são os filhos deles. Aquela geração morreu peregrinando por 40 anos no deserto, porque quando chegou a vez deles entrarem na terra de Canaã, eles ficaram com medo dos povos que haviam em Canaã, povos guerreiros, povos compostos, alguns deles, por homens de quase 3 metros de altura, verdadeiros gigantes, guerreiros. Eles tiveram medo e, com a sua atitude, chamaram Deus de mentiroso e de incompetente. Agora, 40 anos depois, é a segunda geração. São os filhos daqueles que saíram do Egito e que não duvidaram de Deus. E aqueles poucos que, não tendo duvidado de Deus, também foram forçados a peregrinar 40 anos no deserto, até que o tempo da disciplina se cumprisse. Moisés está agora dando a estes a instrução: vocês agora vão entrar e vão dominar essa terra, mas não tenham medo, como seus pais tiveram. E nessas instruções que Moisés está dando, uma das coisas que chama a atenção é que Moisés diz assim: lembrem do que o Senhor fez com o rei do Egito, com Faraó e com o seu exército. Lembrem o que o Senhor fez ao longo de toda a trajetória para que vocês chegassem até aqui. Porque é o Senhor que vai com vocês e vai adiante de vocês, e Ele lhes dará a vitória. Muitas vezes, irmãos, mesmo tendo experimentado algo extraordinário com Deus no passado, enfrentando agora uma adversidade, enfrentando agora uma situação difícil, muitas vezes somos tentados a ficarmos paralisados, amedrontados, inseguros por conta daquela situação que temos a enfrentar, nos esquecendo do que Deus já fez lá atrás. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para o que o Senhor Deus, pela boca de Moisés, chama a atenção desse povo.
Eu vou convidar você a ler mais uma vez, agora refletindo com o que você vai estar lendo. O versículo 22, por favor, leia novamente, refletindo em cada palavra, agora que você sabe o contexto, da instrução que Moisés está dando para eles. Pouco a pouco, Moisés diz algo para eles: não tenham pressa. Porque a conquista será feita pouco a pouco, e ela precisará ser feita pouco a pouco. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações pouco a pouco diante de vocês. E ele diz por quê? Porque se fossem todos eles destruídos de uma só vez, há muitos animais selvagens nessa terra. Eles não terão o impedimento que hoje possuem. Eles se reproduzirão muito rápido, e isso será um perigo para vocês. Eu moro em Vargem Pequena, próximo à Vargem Grande. Eu nunca tinha ido lá, e quando eu via falar em Vargem Pequena e Vargem Grande, eu imaginava um lugar muito grande e de roça. Como de fato aquela região ali era até um tempo atrás. Mas nos últimos 10 anos começou a desenvolver bastante. E eu que gosto muito de natureza, Deus abençoou, porque me colocou com a minha família para morar bem próximo da natureza. Mas não tão na natureza, porque você tem de um lado a cadeia de montanhas com a floresta, e você tem a baixada onde tem os manguezais, manguezal não, mas os brejos. Eu estou do lado do brejo, tendo do outro lado as montanhas e as florestas. E a gente não se dá conta do quanto próximo nós estamos da natureza. E lá existe, como aqui, algumas páginas de Instagram que se prestam ao serviço de estarem noticiando as coisas do lugar, fazendo com que todos os moradores fiquemos sabedores das coisas que estão acontecendo. Olha, tem uma padaria na rua tal, agora abriu um mercado na rua tal, no lugar tal. Isso é importante, porque é também um veículo de divulgação daqueles que estão ali, são informais, ou são profissionais liberais, enfim. Até que eu recebi uma informação com um vídeo. Uma casa encrustada na mata, numa região de condomínio de casas, com terrenos bem grandes. Uma câmera filmando. O cachorro da família gostosamente descansando na varanda da casa, e uma onça pintada chegando de mansinho e dando um bote no pescoço do cachorro e levando o cachorro sendo arrastado, pescoço quebrado, levando para a mata para ser devorado. E a gente imaginando assim: meu Deus, podia ser uma criança, podia ser um idoso, podia ser um adulto descontraído lendo um livro. Onde isso? No Amazonas? Não, aqui na região de Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Agora imagina uma região onde não tem casa,
onde não tem fazenda, onde não tem sítio, onde não tem sitiantes, onde não tem pessoas, a natureza exuberante, imagina quantos predadores, quantas cobras, quantas jaguatiricas, quantas onças, quantos animais que poderiam representar risco de vida. O que o Senhor Deus está dizendo para eles é: vocês não vão se livrar desses inimigos todos de uma só vez. Isso terá que ser feito paulatinamente, isso terá que ser feito passo a passo. Qual o motivo? Porque se eliminassem todos os inimigos de uma vez, a terra ficaria vazia demais, os animais selvagens se multiplicariam, colocando em risco a sobrevivência deles. Deus, na sua sabedoria, não apenas planeja a vitória do seu povo, mas também protege o processo da conquista. Repita depois de mim: Deus protege o processo da conquista. Meu irmão, minha irmã, se você está no trajeto, na trajetória, no caminho da realização daquilo que Deus tem estabelecido para você, não espere seja da noite para o dia, mas espere que o Senhor te protegerá no processo da conquista. Essa lógica divina revela algo essencial. Algumas batalhas não são vencidas todas de uma vez, porque a vitória prematura pode se transformar em armadilha. Por isso, há situações em que Deus nos chama a andar em passos menores, mas firmes. E nós vamos refletir em 4 áreas da nossa vida onde isso se aplica. Primeiro, crescimento espiritual. Nosso crescimento espiritual, ele deve ser igualmente um passo de cada vez. Na vida cristã, ninguém amadurece da noite para o dia. Assim como Israel não poderia ocupar toda a terra de uma vez, também nós não somos transformados completamente de uma hora para outra. E aí está um erro que muitas igrejas já cometeram no passado, e talvez algumas estejam cometendo hoje. Talvez não as igrejas, mas talvez um ou outro crente imaturo ou arrogante, que é o de ver um novo convertido, aquela pessoa que entregou a vida para Jesus, recebeu Jesus um dia desse, se converteu um dia desse, é um bebê na fé, e esperar que ele já tenha a sua vida toda transformada, sua maneira de falar, sua maneira de vestir, sua maneira de ser, é um bebê que nasceu um dia desse. Anda, fala, resolve as coisas da vida, é um ser humano, um adulto, mas espiritualmente é um bebê. Amados, Deus nos lapida em processos. Cada fase da jornada prepara o nosso caráter e fortalece a nossa fé. Tentar mudar tudo de uma vez, como abandonar todos os maus hábitos, ou adquirir virtudes de forma instantânea, só porque recebeu Jesus como Salvador e Senhor, geralmente leva à frustração. Porque tem muita gente que, instruído errado, aprendeu que o fato de receber Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, faz com que o céu provoque um download de uma identidade, um jeito de ser, que desce, penetra, e a partir daquele momento, ele é nova criatura e tudo vai ser diferente. Sim, será diferente, diga, será. Ainda não. Porque é um processo. Segundo, mudanças, elas devem ser feitas com sabedoria, em casa, na igreja, no trabalho, nos ambientes em que nós estamos. Transformações abruptas, mesmo quando bem intencionadas, podem gerar o caos. Seja ao reformar uma igreja,
mudar hábitos familiares ou reinventar a própria rotina, é preciso sabedoria. Eu hoje prego nesse púlpito aqui, mas já foi um púlpito pequenininho, mas já foi um púlpito desse tamanho, que precisava de 3 homens para deslocar ele do lugar. Aqui havia bancos tradicionais, pesadíssimos. E os bancos, haviam bancos que ficavam aqui, porque aqui tinha coral. Algumas dessas coisas precisaram ser mudadas, alteradas. E se o pastor tão somente chegasse aqui e dissesse: irmãos, esse púlpito não serve mais, ele está velho, esse negócio aqui é antigo, isso aqui, tira isso daqui, vamos colocar um novo, causaria um impacto para algumas pessoas, por causa de lembranças, por causa de sentimentos em relação à historicidade daquele imóvel. Então as mudanças, elas precisam ser realizadas devagar. Tudo aquilo que a gente come muito rápido acaba gerando um mal-estar para a gente, é assim ou não é? Hã? Tem um ditado que diz que o apressado come cru e quente. Aí depois que eu descobri que come cru, quente e desce queimando. É desagradável em tudo. Depois eu ainda fui descobrir que desce, como é que é? Come cru, quente, desce queimando e vai embora mais rápido. Porque não foi feito da forma correta. Seja reformar uma igreja, seja mudar hábitos familiares, seja reinventar a própria rotina, é preciso sabedoria. Mudanças sustentáveis são aquelas que respeitam o tempo das pessoas e os limites do ambiente, ir tomando a terra aos poucos, evita o surgimento de novas ameaças, como a resistência, o cansaço ou o abandono. Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Porque se entregaram muito ativamente, com muita intensidade, e acabaram se frustrando porque não receberam um feedback, um retorno na mesma velocidade com que estavam dando. Terceiro, há perigo no sucesso e nas oportunidades, que é quando o muito vira peso. Deus nos guarda de receber tudo de uma vez, quando sabe que ainda não estamos prontos. Sabe aquilo que você está pedindo há tanto tempo a Deus, ou há algum tempo a Deus, e você tem estado angustiado porque aquilo ainda não aconteceu, você já viu outros tendo resposta, enquanto você ainda não viu nada acontecer. Persevera, bebe mais um gole, espera um pouco mais, porque Deus vai realizar no tempo certo. Deus nunca se atrasa. Você crê nisso? Então você pode dizer: Deus nunca se atrasa. Pensa agora naquilo que é o que tem tomado o seu pensamento, o seu coração, e que tem trazido angústia à tua alma, e diga: Deus nunca se atrasa. Há bênçãos que, se viessem antes da hora, nos esmagariam. Por exemplo, alguém promovido antes de estar preparado pode falhar não por incapacidade, mas por falta de preparo emocional. A maturidade que sustenta o sucesso se constrói com o tempo. Eu vou repetir. Eu queria que você repetisse. A maturidade que sustenta o sucesso se constrói com o tempo. Você consegue repetir essa frase? A maturidade. Vamos comigo. A maturidade que sustenta o sucesso
se constrói com o tempo. O favor de Deus, amados, não antecipa o que ainda não podemos administrar. Meu pai, certa feita, ele tomou uma atitude muito sábia, mas que me causou muito aborrecimento. Eu tinha por volta de 15 anos. Eu já trabalhava desde os meus 9 para 10 anos de idade. Aos 13 anos eu fui trabalhar empregado pela primeira vez, carteira assinada, office boy. Depois fui tornado escriturário no escritório de contabilidade. Eu recebia meu salário. E o meu sonho era ter uma moto. E aí um cunhado do meu pai tinha uma RX 50, da Yamaha. E aquela moto era a minha cara, porque ela era baixinha, eu era baixinho. Eu sentado nela, eu conseguiria apoiar o meu pé normal, tranquilamente no chão. E meu tio estava vendendo aquela moto. E nós estávamos numa festa de 15 anos da minha prima. E aí eu estou vendo meu tio falando que quer vender aquela moto e oferece para um e para outro. Eu falei, tio, é minha. Aí ele olhou para mim e falou, mas como é que é a sua? Eu falei, eu trabalho. Esse dinheiro aí que o senhor está querendo, eu tenho. É minha. Aí ele virou para mim e falou, então é sua. Chama seu pai. Eu falei, chamar papai para quê? O senhor quer vender a moto? Eu tenho dinheiro para pagar. É minha. Ele falou, se o seu pai concordar, é sua. Chama o seu pai. Eu fiquei chateado com aquele negócio. Eu posso pagar, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. Qual o problema? Na escola onde eu estudava, vários colegas meus andavam com a moto do pai. Eu ia ter a minha. Eles tinham uma condição financeira melhor do que a minha família. Melhor do que a minha. Andavam com a moto do pai, que era muito mais possante do que aquelazinha. A minha era uma 50 que eu queria. Mas eu ia ter a minha. Imagina eu chegando com a minha na escola. Papai, chega aqui que meu tio quer falar contigo. O que é? Estou comprando essa moto dele. Você está comprando a moto dele? Estou comprando a moto dele. Ele quer vender e quer tanto. E eu trabalho, eu tenho meu dinheiro e eu posso pagar. Papai virou para mim e falou assim, e você conseguiria resolver qualquer problema que você tivesse com essa moto? Eu pensei logo, se for mecânico eu tenho o senhor. O senhor é mecânico, né? Papai disse, não. Você não vai comprar essa moto. Falei, por que não? Porque se você tomar um tombo e cair com essa moto, você se machucar, e você for levado para um hospital, e um policial bater na minha porta, sou eu que vou responder lá na delegacia, como irresponsável, por ter permitido você estar andando numa moto, sem ter habilitação para isso, por não ser maior de idade. Se você estiver andando com essa moto, e você atropelar alguém, e machucar essa pessoa, sou eu que vou responder um processo, porque você é de menor, e serei eu que vou pagar o ônus da irresponsabilidade de ter deixado você dirigir e pilotar uma moto. Então, quando você for maior de idade, com o seu dinheiro, você compra uma moto, mas agora não. Você acha que eu gostei? Irmãos, quantos de nós tem pedido para Deus, Senhor, eu posso, está aqui, Senhor, faz acontecer, e Deus está dizendo, ainda não, você não está na condição ainda de ter. E quantos são aqueles que, como eu, fiquei chateado com meu pai, estão ficando chateados com Deus, e estão desistindo da caminhada. A maturidade que sustenta o sucesso
se constrói com o tempo, irmãos. O favor de Deus não antecipa o que ainda não podemos administrar. Quarto, enfrentamos lutas emocionais e espirituais, mas devemos lutar uma batalha de cada vez. Você pode repetir? Uma batalha de cada vez. Você pode agora pensar em todos os problemas que você tem para resolver, aquelas coisas que às vezes embaralham na tua mente e tem gerado ansiedade, angústia, e tem tirado a tua paz, a tua tranquilidade, o teu sono. Em nome de Jesus, repreenda todo espírito de confusão de mente, todo espírito de angústia, e diga agora: uma batalha de cada vez. A palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. Muitas vezes queremos resolver tudo de uma tacada só. Traumas, vícios, medos, mágoas, mas isso é pesado demais para se carregar num único dia. Deus não exige de nós mais do que conseguimos suportar. Ele nos conduz por etapas, porque conhece as nossas limitações. Pensa nos seus problemas agora. Fecha os olhos. Pensa aí, dá nome a ele, seu problema, na sua mente. Deu. Agora, diga: Deus conhece as minhas limitações, mas Ele disse: eu estou contigo todos os dias. É uma batalha por vez. Deus não se apressa e também nos convida a confiar no processo. A vitória completa virá, mas será construída com perseverança. Se a gente não desistir, nós vamos chegar lá. Se nós não formos apressados, nós chegaremos lá. Muita gente boa foi com muita sede ao pote e ficou pelo caminho e nunca chegou lá. Então, a palavra de ordem é perseverança. Persevere. Talvez você tenha se frustrado por não conseguir mudar tudo de uma vez. Talvez você tentou transformar a sua vida num estalo e ficou sobrecarregado com o peso da ansiedade, da angústia. Mas Deus não trabalha com pressa, Deus trabalha com propósito. Eu queria que você repetisse isso, deixa isso ficar gravado na tua alma. Diga: Deus não trabalha com pressa, Deus trabalha com propósito. A salvação em Cristo, ela é imediata. A pessoa recebe Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador. É como num casamento, até chegar aquele momento, tem uma trajetória. Aí chegam perante o pastor, e aí o pastor, na autoridade espiritual, eclesiástica e civil, ele diz: eu vos declaro marido e mulher, e num beijo estão casados. Saem dali, senhor e senhora, uma só certidão. Não mais duas certidões de nascimento, uma só certidão, casamento. É no estalo. Assim é a salvação. Quando eu reconheço que sou pecador, separado de Deus, condenado ao inferno, confesso meus pecados, peço perdão a Deus, e faço uma aliança, recebendo Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador, crendo no sacrifício vicário dele naquela cruz como suficiente para pagar o preço dos meus pecados e escrever meu nome no livro da vida e me dar a salvação e vida eterna. Morra agora ou daqui a 100 anos, eu estou salvo, porque a salvação em Cristo é imediata, mas a maturidade, ela é construída. Leva tempo. Se você já pensou em desistir, ou se sente fraco, ou sem forças para seguir, essa palavra é para você. Deus está agindo sim,
mas pouco a pouco. Então não desista, caminhe, confie, faça a sua parte hoje, apenas hoje. A palavra de Deus diz: basta a cada dia o seu mal, apenas hoje, e deixe o amanhã nas mãos dele. Quando amanhã você estiver envolvido nas coisas do dia a dia, e as pressões vierem, e as demandas vierem, aquela coisa como uma enxurrada para tudo, e diga: uma coisa de cada vez, apenas hoje. Eu aprendi a lidar com isso quando eu trabalhava com comércio exterior. Era tanta demanda, não tínhamos os recursos que temos hoje. Talvez, se tivéssemos os recursos que temos hoje, as demandas seriam ainda muito maiores. Mas eu usava uma agenda de papel. E sabe o que eu fazia no final do dia? Eu pegava uma folha de papel e elencava todas as coisas que eu não conseguia resolver naquele dia. Do outro lado, eu colocava as coisas que eu precisava fazer e resolver no dia seguinte, que não tinham a ver com estas. E aí eu olhava para uma coluna e olhava para outra, e eu construía um outro conjunto de atividades, colocadas em ordem de precedência, de urgência, de necessidade. E eu colocava número 1, número 2, número 3, e no dia seguinte eu buscava seguir aquela ordem. Mas às vezes, por força de circunstância, alguma coisa se tornava mais urgente do que a outra, tinha que subir. Eu refazia a minha agenda, renumerando. Mas quando chegava no final do dia, eu via aquelas que eu não consegui, e em vez de eu sair dali, levando aquele peso nas minhas costas, comigo para minha casa, carregando comigo o escritório nas costas, eu refazia minha agenda, e eu dizia: só hoje, amanhã é outro dia. Quantas são aqui as pessoas que estão indo para casa, levando a empresa nas costas, o escritório nas costas, as demandas do trabalho nas costas, com aquele peso, e vão dormir e não conseguem dormir direito, e tem um sono entrecortado à noite, e acordam no dia seguinte cansadas, e não vão render aquilo que poderiam render no dia seguinte, o que vai tornar esse peso ainda muito maior, porque haverá a soma das coisas do outro dia. Então amanhã, quando você acordar, abrir os olhos, falar com Deus, diga para si mesmo, de preferência olhando no espelho do banheiro, já tendo escovado os dentes, de preferência para o hálito ficar mais gostoso para você mesmo, e diga: apenas a batalha de hoje. Se essa palavra falou com você, então eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E comece reconhecendo a sua dependência de Deus. Peça a Ele forças para continuar. E lembre-se, deve ser uma coisa de cada vez. Assim como Israel estava diante da terra prometida, talvez você esteja diante de uma decisão importante, de um recomeço, de um reformar, ou de um desafio. E o medo pode estar tentando te parar, como estava tentando paralisar aquele povo daquela nova geração, agora às portas da entrada de Canaã.
Mas a maior terra prometida que Deus nos dá é a vida eterna com Ele. E o maior inimigo que nós enfrentamos depois do pecado somos nós mesmos. Jesus já venceu o pecado por nós. Agora Ele nos convida a caminhar com Ele, passo a passo. Você não precisa estar pronto para tudo. Então diga para si mesmo agora: eu não preciso estar pronto para tudo. Deus não fez ninguém super-homem. Deus não fez ninguém super-girl, super-mulher. Você só precisa dar o primeiro passo, e o primeiro passo é confiar em Jesus, entregar sua vida a Ele e permitir que Ele conduza o restante da tua jornada. Se essa é a sua decisão hoje, então ore ao Senhor. Reconheça que você precisa dEle, peça perdão por aquilo que você reconhecer que tem entristecido o coração do Espírito de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor e siga com fé. A jornada é longa, mas Ele vai estar com você em cada passo do caminho, assim como Ele esteve em cada passo na jornada de conquista daquele povo à terra prometida. Se você quer dar esse passo hoje, você que nunca fez uma aliança com Jesus, você que até hoje não assumiu um compromisso de entregar a sua vida para Jesus, você que até hoje não assumiu aliança com a igreja de Cristo, porque você tem sido bombardeado com o pensamento: mas eu tenho ainda que resolver isso, eu tenho ainda que resolver aquilo, eu tenho que resolver ainda aquilo outro. Se você continuar assim, você vai morrer sem fazer essa aliança com Cristo. E aqueles que não têm uma aliança com Cristo aqui, não podem esperar viver com Ele a eternidade no céu. Pois foi Ele quem disse: aquele que não me confessar perante os homens, também eu não o confessarei perante meu Pai que está nos céus. Se você ainda não fez a sua entrega de vida ao senhorio de Cristo Jesus, porque você está na preocupação de que há alguma coisa por resolver, receba Jesus Cristo hoje como teu único, eterno, suficiente Salvador. Se tornar membro da igreja de Cristo tem que ser consequência, é segundo passo, não é o primeiro. A primeira coisa é você entregar a sua vida para Jesus e ter uma aliança com Ele. Mas você não pode dizer: eu fiz uma aliança com Jesus, e ficar na porta de entrada de Canaã. Não, você tem que entrar. Você terá que enfrentar as batalhas, você terá que enfrentar os inimigos, você terá que vencer as batalhas, uma de cada vez. Porque senão, não terá valido nada aquela declaração que você fez, aquela oração que você fez, entregando a sua vida para Jesus. Porque a aliança com Jesus é: eu hoje abandono quem eu fui até aqui e tomo a decisão de me tornar quem Deus quer que eu seja. Isso implicará que mudanças, que transformações necessitarão ser feitas na sua vida. Isso implicará que algumas coisas tenham que ser abandonadas, jogadas fora, rejeitadas da sua vida, tiradas da sua vida.
mas isto você fará no vencer de cada batalha. Seja o vício, algum mau costume, seja alguma crença, uma ideologia, alguma coisa no comportamento, mas isto terá que ser dia a dia, batalha a batalha. Mas se você hoje quer receber Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, ter o teu nome escrito no livro da vida, ser salvo, para receber a ação do Espírito Santo de Deus, que caminhará contigo nessa jornada de fé, então eu quero ajudar você, porque você precisa dar esse passo hoje, entregando a sua vida a Deus, recebendo Jesus em aliança como Senhor da tua vida.